Olá, meu nome é Durval Paulo e nós vamos trabalhar a disciplina de Homem, Pensamento e Cultura, abordagens filosóficas e antropológicas. Para isso nós vamos desenvolver 4 competências. Nós vamos falar sobre o devir humano, a importância da linguagem na educação, relacionar aspectos do trabalho, dos valores e da prática cultural e estabelecer relações entre a prática cultural e a educação para a cidadania. Espero que sejam momentos agradáveis e vamos desenvolver agora a primeira competência. Então vamos começar falando sobre o devir humano. Para falar sobre devir, a gente tem que voltar um pouco na história. Temos que regressar para a Grécia Antiga. E antes mesmo de falar do devir com o filósofo Heráclito, temos que pensar primeiro em Parmênides, que ele tinha uma concepção diferente. A ideia dele era a seguinte, é que as mudanças que nós percebemos na natureza e nas pessoas, elas são um engano. Na verdade, existe uma permanência e uma identidade fixa. Quando Heráclito percebeu essas observações de Parmênides, ele fez uma leitura diferenciada. Ele disse que todas as coisas estão em constante mudança, num permanente vir a ser. Então, se você perceber tudo ao seu redor, sejam questões físicas, da natureza ou mesmo os pensamentos humanos, eles estão em constante mudança. E o devir é essa característica de mudança, que se aplica a praticamente tudo que a gente consegue observar, sejam coisas físicas da natureza ou mesmo comportamentos humanos, os valores e principalmente a cultura. Se pensarmos há 50 anos atrás, se voltarmos na nossa própria sociedade há 50 anos atrás e compararmos com os dias de hoje, vamos identificar uma série de mudanças que vêm se desenvolvendo à medida que o tempo vai passando. Então, é próprio do humano a mudança e relacionando a essa nossa competência, é fruto do devir que proporciona essa não permanência dos elementos, dos conceitos e da cultura. Para exemplificar o conceito de devir, eu sugiro que você escute a música de Nelson Motta, interpretada por Lulu Santos, Como uma Onda. Se você lembra um pouco da letra, ela começa mais ou menos assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Essa música, essa primeira parte, exemplifica bem o que se entende por devir. Todas as coisas estão passando, todas as coisas estão em constante transformação. E para a gente desenvolver um pouco mais essa competência, no próprio material vocês identificam o conceito de terra, homem e a concepção de humano. Terra e homem, segundo a filósofa Hannah Arendt, ela diz que terra está relacionada a toda a questão da natureza e o mundo às transformações que o homem implementou dentro do seu ambiente, dentro do seu universo. E para gerar essa transformação, nós temos o elemento da cultura, que são todas as características e todas as produções humanas de adequação ao ambiente em que ele está. E a gente pode pensar em 2 perspectivas: o homem individualmente e o homem em sociedade. Todo ser humano tem as suas próprias características individuais, no entanto, ele nasce dentro de uma sociedade, ele nasce dentro de um grupo que já transmite para ele, desde o seu nascimento, desde os seus primeiros anos, quais são os valores, quais os comportamentos, qual a linguagem, qual a língua que ele vai falar e como ele deve se comportar dentro desse ambiente social, dentro do mundo que ele já recebe construído, mas que à medida que ele vai crescendo, ele vai interferindo e também gerando mudanças nesse ambiente e, consequentemente, se transformando. Porque não é uma atividade
passiva, ou ele apenas não é ativo dentro desse devir no mundo em que ele está inserido. Ao mesmo tempo em que ele faz as transformações, ele também sofre transformações, não só daquilo que ele executa, mas do que o seu grupo social faz dentro da sua vida, ao longo da sua vida, certo? Se ampliarmos o universo desse indivíduo, nós podemos pensar numa progressão que, assim que a criança nasce, o primeiro grupo social que ele está vinculado é a sua família. E deste grupo ele vai aprender noções básicas, conceitos iniciais, para que ele possa se relacionar bem dentro desse grupo família, dentro dessa sociedade menor. À medida que ele vai crescendo, ele vai ampliando as suas relações, seja com as pessoas do seu bairro, da sua rua, até ir para uma escola, e aí ele vai entrar em contato com uma diversidade de comportamentos, onde ele vai poder comparar, e aí isso vai proporcionar um desenvolvimento para ele, um amadurecimento, e comparando aquilo que ele aprendeu na casa dele e os seus valores, e aquilo que é ensinado em outros grupos familiares. Mas não para aí. Nós fazemos parte de um estado, de uma região, de um país, estamos em um continente e, consequentemente, fazemos parte desse mundo, do globo total, e passa a existir um problema quando nós pensamos a cultura de maneira etnocêntrica, que seria a valorização de um comportamento em detrimento de outros. Se avaliarmos o movimento internacional, nós vemos que alguns grupos, e historicamente, alguns grupos valorizaram a sua cultura de forma extremada ao ponto de subjugar e de perseguir aqueles que não têm a mesma fé, a mesma opção política, as mesmas escolhas, causando preconceito, discriminação, racismo. Em contraposição ao etnocentrismo, nós temos a diversidade cultural, que é uma outra postura dentro da sociedade, onde, em vez de você supervalorizar um comportamento cultural em detrimento de outros, você busca a cidadania, dar oportunidade e respeitar os diversos grupos que estão em seu entorno, ou mesmo em outras culturas, em outros povos, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos recentemente a aplicação da Lei 10.639, que trata da questão étnica na escola, a educação afro e a contribuição dos afrodescendentes aqui no Brasil. Durante muito tempo, a gente teve uma resistência por parte dos currículos de trabalharem esse tema e, consequentemente, a oportunidade de valorizar a diversidade cultural, sejam as questões religiosas, os valores e toda a contribuição que os africanos deram. Enquanto não se tratava abertamente o tema, ou apenas se observava uma perspectiva que era a da vida do africano aqui no Brasil, como escravo e explorado, se perdia toda a contribuição ou a devida honra ao que os africanos fizeram aqui no Brasil, de toda a contribuição que eles deram para a cultura brasileira como um todo, tão salientada nos livros de Gilberto Freire, pernambucano, sociólogo, onde ele faz um levantamento de toda a história, não só do negro, mas também do índio e do português, implementando ou desenvolvendo argumentos da contribuição não etnocêntrica, mas valorizando a diversidade cultural e relacionando ao conceito de devir, a gente vive recentemente uma valorização da diversidade cultural em contraponto ao etnocentrismo. Para concluirmos essa competência, queremos valorizar a instituição da escola, como já foi dito antes. A escola tem um papel significativo na nossa sociedade moderna. É nela que são aprendidos alguns conteúdos que a família não tem
a competência ou a habilidade de desenvolver. E aí existe um espaço próprio onde os jovens eles vão ser inseridos para aprenderem valores e conteúdos que contribuirão para a sua formação enquanto humano. Mas além dos conteúdos que são trabalhados em livros didáticos, que são ensinados pelos professores, daquilo que eles aprenderam na universidade, através de uma transposição didática, tentando alcançar os seus estudantes com expectativas de aprendizagem, existe um outro conteúdo que é a própria vivência naquela comunidade, onde é o primeiro grande encontro deste jovem com uma diversidade cultural. Numa mesma escola, ele não apenas vai encontrar jovens na sua mesma idade do bairro onde ele mora. Possivelmente existe uma diversidade de gerações, a começar do professor, da gestão, de quem cuida da limpeza da escola e também das diversas séries que existem dentro desta instituição. É um grande momento onde o estudante vai poder desenvolver a sua capacidade cidadã e vai viver experiências de confrontos culturais e de precisar desenvolver habilidades para respeitar, para ser um cidadão digno, não só tendo os seus valores respeitados, mas também respeitar os valores dos demais alunos e pessoas que compõem esse universo escolar. E também, relacionando ao conceito de devir desse componente, a escola não é a mesma, ela vai sofrer mudanças à medida que o tempo passa. Basta você lembrar o tempo em que você estudou, em que você era estudante do ensino fundamental ou médio, e vivendo a realidade de hoje da escola dos dias atuais, você percebe mudanças, seja na postura do professor, seja na estrutura do currículo. Tudo vai mudando, tudo está sob a influência do devir. E nós, como atuais cidadãos, e os alunos, já cidadãos também na sua vivência na escola, estão promovendo também essa mudança e sofrendo interferência dessas mudanças que o devir provoca dentro do ambiente escolar e, consequentemente, na formação desse indivíduo, o aluno, o professor, o técnico, o secretário e todas as pessoas que estão envolvidas para o desenvolvimento da escola. Chegamos ao fim da nossa primeira competência, onde trabalhamos o conceito de devir. Espero que vocês consultem o caderno e façam outras pesquisas para aprofundar o conteúdo que foi trabalhado.